E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos aprender o que é a imagem de uma função. Em um vídeo anterior que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É, eu defini o que é uma função, defini o que é o domínio e também o contradomínio de uma função. Você pode clicar aqui e assistir esse vídeo porque está bem detalhado lá o que são esses objetos, né? Função, domínio de função e contradomínio de função. Tem até um exercício resolvido lá. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre esse terceiro conjunto que está envolvido nesse contexto de funções, que é a imagem de uma função. Então a gente vai definir isso aqui nesse vídeo e no final a gente vai resolver um exercício que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É. Então vamos lá, mas antes de falar propriamente de imagem, vamos lembrar o que é uma função e também o que é o domínio e o que é o contradomínio, rapidamente, porque nós vamos precisar desses conceitos. Olha só, o que é uma função? Uma função do conjunto A no conjunto B é uma regra que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então isso é uma função. Você tem dois conjuntos, A e B, e tem uma regra que associa os elementos de A aos elementos de B. E de que forma isso acontece? Cada elemento de A está associado a um único em B. Se você tem uma regra dessa forma, você tem uma função, tá? Beleza. E aqui nós temos uma notação, né? F de A em B. Geralmente usamos letras minúsculas para denotar funções, mas isso não é uma regra, né? Mas pode ser letra maiúscula também, e qualquer outra letra, né? O A, que é o conjunto de saída aqui da função, é o que a gente chama de domínio da função, que é onde a função está definida, e aqui em B é o conjunto de chegada, onde os valores da função estão. Esse conjunto é chamado de contradomínio da função. Ok, tendo relembrado isso, vamos agora falar sobre imagem de uma função. Retomando aqui, vamos responder a pergunta: o que é a imagem de uma função? Vamos lá, vamos fazer isso usando esses dois diagramas. Então, antes de escrever formalmente o que é a imagem de uma função, vamos entender por meio desses dois diagramas o que é a imagem de uma função. Aqui eu tenho a função f de A em B, e aqui eu também tenho uma função g do mesmo A no mesmo B, só que são funções diferentes, né? Vamos pensar então qual é a imagem de cada uma dessas funções aqui. Ok, olha só, vamos começar aqui com a função f. O que você precisa saber primeiramente sobre imagem? A imagem de uma função, ela sempre está contida no contradomínio. Então a imagem de uma função é um subconjunto do contradomínio. Olha só o que eu falei, subconjunto. Pode ser igual ao contradomínio? Pode, mas nem sempre é. Depende da função, ok? Beleza. Então, sabendo disso, que a imagem está sempre contida no contradomínio, quais são os elementos do contradomínio que estão na imagem, então? Você vai fazer a seguinte procura aqui dentro do contradomínio. Você vai olhar para os elementos do contradomínio e você vai pegar cada um deles e pensar assim: olha, vamos começar aqui pelo 3. Esse 3, ele veio de alguém do domínio? Nesse caso, sim, veio do 2. F de 2 dá 3. Ou você pode pensar em outras palavras assim: existe algum número no domínio ou em A tal que f desse número vai no 3? Sim, existe. O 2. Então esse cara, o 3, faz parte da imagem, porque tem alguém que é levado nele. Então a gente vai fazer essa pergunta para todos. 4. Tem alguém que vai no 4? Tem. O 1. E tem o 4 também, mas basta que exista um que tem essa característica, né, de ser levado nele, no 4 aqui. Tem um? Tem. Então o 4 também faz parte da imagem, alguém vai até ele por meio da f. O 5. Existe um x em A tal que f de x dá 5? Existe, é o 3. F de 3 dá 5. Então nesse caso, esses três números fazem parte da imagem, porque todos eles vieram de alguém que estava no domínio. Então a imagem é o próprio B, coincidiu de ser o contradomínio. Então eu posso escrever assim, vou denotar a imagem dessa forma, IMF entre parênteses significa imagem de F, e aqui eu vou colocar os elementos que estão na imagem, o 3, o 4 e o 5, certo? Temos a imagem da função f aqui. Agora vamos repetir o mesmo raciocínio para a função g, porque aqui, apesar de não ter escrito a definição formal de imagem, o que eu falei aqui é a definição da imagem. A imagem é um subconjunto do contradomínio formado pelos elementos do contradomínio que vieram de alguém do
domínio, ou seja, são elementos de B, tal que existe um x em A, tal que f de x vai dar esse número de B, ou esse elemento de B, ok? Beleza, vamos aplicar esse raciocínio aqui no G. E vamos então, como eu falei, o mesmo raciocínio, né? Vamos procurar dentro do contradomínio os números ou os elementos que vieram de alguém do domínio. Começando aqui pelo 3. Existe um x em A, tal que f de x dá 3? Sim, o 1, f de 1 dá 3. Tem o outro também, tem o 2. Mas como eu falei, basta que exista 1. Ok, então o 3 está na imagem, beleza. 2, aliás, o 4 aqui, né? O 4 está na imagem? Bom, tem alguém em A que é levado no 4 pela G? Tem o 3, G de 3 dá 4. Então eu tenho aqui que o 4 está na imagem. 5. Existe alguém em A tal que G desse alguém dá 5? Ou em outras palavras, alguém é levado no 5? Alguém de A? Não, né? Pode ver que o 5 está sozinho aqui, né? Então o 5 não faz parte da imagem. A imagem é composta só por esses três elementos de B. O 3 e o 4. Ok? Então eu posso escrever assim que a imagem da função g é este conjunto aqui. 3 e 4 somente. Tá? Então essa é a imagem de g. Então não há nenhum segredo assim com a definição de imagem. Quando a gente vê assim a imagem de uma função, parece uma coisa meio complexa, né? Mas não, ela é exatamente isso que eu falei. É um subconjunto do contradomínio formado pelos elementos que estão no contradomínio, que vieram de alguém do domínio, que estão associados a alguém do domínio, né? Então, é isso que a gente tem de definição de imagem. Para esses casos aqui com diagrama, é bem simples para a gente entender e visualizar a diferença entre contradomínio e imagem. Pode ser igual? O contradomínio pode ser igual à imagem? Pode, mas nem sempre é, ok? É um subconjunto do contradomínio conforme eu falei aqui para vocês. Beleza? É isso aí. Isso aqui é a imagem de uma função. Fica aí ainda porque eu vou colocar a definição formal aqui matematicamente do que é uma imagem, do que é a imagem de uma função. E a gente vai resolver aquele exercício que eu falei para vocês que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É. Vamos lá. Aqui temos então a definição do que é a imagem de uma função para um caso geral, um caso qualquer, uma função qualquer. É o seguinte, dada uma função f de a em b, definimos a imagem de f denotada por imagem de f, né, IMF, como sendo esse conjunto aqui. Ó. A imagem de f é formada por todos os y que estão em B, tal que f de x é igual a y para algum x pertencente a A. Exatamente o que eu falei anteriormente. Ó. São elementos que estão em B, portanto a imagem está contida em B, de tal forma que existe um x lá em A, tal que f de x da y. Então essa é a definição de imagem. Dá para reescrever essa definição de uma forma um pouquinho mais simples. Assim, f de x pertencente a B, tal que x pertence a A. Ou seja, são os elementos de B na forma f de x. Ou seja, tem que ter alguém de A que foi levado nele. Né? Dá para escrever assim também. Então essa é a definição de imagem. Só um comentário aqui antes de fazer o exercício. Calcular a imagem de uma função nem sempre é fácil. Dependendo da função é bem complicado. Dá para usar o gráfico da função como uma ferramenta assim, mais visual para calcular a imagem, o que ajuda bastante. Como nesse exercício, nesse vídeo, né, o objetivo é só entender o que é a imagem de uma função, então não vou calcular a imagem de uma função específica. A gente tem que estudar a parte de gráficos primeiro para depois responder essas questões, para a gente pegar um caminho um pouco mais simples. Né? Mas sabendo o que é a imagem de uma função, isso já ajuda bastante a você resolver problemas envolvendo esse tipo de conceito e até problemas envolvendo funções com diagramas, né? As coisas ficam mais simples, ok? Então tem que entender bem esse conceito primeiro para depois pensar em calcular também, né? Senão não tem como fazer algum cálculo para encontrar algo que a gente não entendeu o que é bem, né? Então é isso aí. Então o objetivo aqui é entender o que é a imagem de uma função. Beleza, e o exercício ficou um pouquinho apertadinho aqui, mas vamos resolver. Ele dizia o seguinte, considere uma função f de a em b. Dos itens abaixo, qual deles é a imagem da função f? Olha só, alguns aqui dá pra gente eliminar só pelo fato de saber que a imagem é um subconjunto do contradomínio, ó, f de a em b. Então qualquer afirmação aqui, ó, qualquer item que tiver aqui, que não seja formado por elementos de b, então você pode descartar já, né? Olha só o item A.
x pertence a A, tal que f de x pertence a B. Isso aqui tem chance de ser a resposta correta? Não, né? Porque os elementos da imagem não estão em A, eles têm que estar em B. Então aqui a gente já elimina o item A. O item A já era. O item B, ó, y em B, bom, vamos deixar esse quieto. O item C, x pertence a A, tal que f de x é igual a y para algum y em B. Bom, nem importa o que está aqui depois, né? Porque x em A, a imagem não é formada por elementos de A, mas por elementos do contradomínio, né? Então aqui, ó, descartamos, já era. Vamos para o B e o D. O B diz assim, y pertence a B, tal que x é igual a f de y para algum x pertencente a A. Tá correto isso aqui? X igual a f de y? Não, né? Ó, y em B, f de y. A função não é de A em B, então eu tenho que aplicar f nos elementos de A e não nos elementos de B. F de y com y em B? Não, isso aqui está errado, né? F é aplicado nos elementos de A e não de B. Então, descartamos essa. Sobrou só uma. Então, essa aqui é a correta, né? E se vocês olharem bem, vocês vão ver que está igualzinho o que está escrito aqui, né? Ó, y pertencente a B, tal que f de x é igual a y para algum x pertencente a A. Então, essa é a imagem da função f, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo com quem está estudando esse assunto de funções, com quem está precisando aprender o que é a imagem de uma função, que com certeza esse seu amigo ou amiga vai gostar bastante disso. E deixe seu comentário também, se você tiver alguma dúvida, né? Comenta aqui alguma sugestão, para que eu possa fazer aí outros vídeos também, ok? E é isso. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha entendido o que é a imagem de uma função, porque esse assunto é muito importante. É isso aí, até mais.